Saudações, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, tô feliz pra caramba hoje, eu recebi um feedback no YouTube que me emocionou bastante. Sim, eu não sei lidar com elogios, mas é muito gostoso saber que eu tô mudando a visão de mundo de algumas pessoas, que eu tô tornando a visão de mundo das pessoas menos amarga, e que eu não tô fazendo isso doutrinando ninguém e alienando ninguém. Eu não acho que eu estou fazendo vocês acreditarem em duende. Eu tô tentando mostrar pra vocês uma visão bem real do mundo, e se eu tô transformando a vida de vocês de alguma maneira positiva, isso me deixa absurdamente feliz. É diferente, né, quando alguém me pede uma dica de culinária e eu vou lá e ensino o cara a fazer uma receita e o cara começa a me despejar um monte de elogios falando, cara, você é muito foda, parabéns, você é uma pessoa... E isso é complicado, mas quando eu vejo que eu ajudei a tirar o ódio da perspectiva de uma pessoa, que ela tá olhando pra vida dela com mais leveza, que ela tá conversando com os vizinhos e com os parentes dela com menos raiva no coração, isso me deixa absurdamente feliz, isso mostra que eu realmente tô fazendo a diferença na vida de alguém. Eu fiquei muito feliz mesmo. E se para fazer essa diferença, para trazer esse impacto para a vida da pessoa, eu precisei, sei lá, de 1 ano e meio, né, de canal para ter menos de 3 mil inscritos, dos quais 200 viram o vídeo e uma pessoa teve a vida transformada por isso, vale muito a pena. Isso me deixa muito feliz. Ok? Hoje eu vou continuar a nossa conversa sobre economia e eu vou tentar explicar a economia usando o BDO para isso. Então, da maneira menos partidária possível, embora eu cite bolos, mas ele é só um exemplo. Da maneira menos partidária possível, eu vou tentar explicar como funciona a economia, porque a economia ela não funciona porque o ministro mandou. A economia é uma coisa natural, ela tem as suas próprias regras, ela obedece à natureza das coisas. A gente vai falar sobre isso. Então eu vou tentar falar rápido, porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco, mas vamos lá. Primeiro uma fofoca, bem rapidinho, a respeito das polêmicas caixas de Shakatu. A gente teve duas. Eu abri a primeira, que foi a do calendário, que todo mundo ganhou, e eu abri um Downgrade Pri, eu fiquei feliz pra caramba. A segunda, que eu ganhei uma caixa por ter gasto pérola dentro do jogo, eu ganhei um fragmento duro. Sim, não vale R$1, né? Para quem coleta bastante esse fragmento duro aí, tem de monte. Bom, o primeiro ponto aqui, e que eu gostaria de poder falar durante muito tempo, mas eu vou precisar ser rápido, mas tudo bem. O que é melhor, você ser pobre num país rico, ou você ser muito rico, mas muito rico mesmo num país muito pobre? O que você prefere? Você prefere ser pobre num país rico, ou muito rico num país muito pobre? Vamos usar o BDO para isso, depois a gente passa parte para o mundo real. No BDO, você chegou aqui com 10 trilhões de silver e todo mundo é muito pobre e o servidor é muito pobre, então você vai no spot e você não consegue coletar, você vai nos spots matar mob e do mob não dropa nada, e todos os outros jogadores eles são muito pobres, eles não são igual a você tem tipo 200 trilhões e os jogadores eles não têm nada, então eles vão coletar, eles não coletam, eles vão farmar, eles não farmam. E aí que você vai ter esses 200 trilhões e você vai abrir o mercado e não vai ter nada lá para vender, né? É que eu não posso falar algumas palavras, porque senão eu vou acionar uns gatilhos que você tem no seu subconsciente, que vai fazer você latir igual cachorro louco e não prestar mais atenção naquilo que eu tô falando. Mas eu vou falar só um, então se controla. Se controla, não late. Venezuela. Pera. Na Venezuela, não adianta você ser o cara mais bilionário do mundo, porque você vai no supermercado e não tem nada pra vender. Pronto, acabou. Não falei de partido. Tudo bem? Então é como se você chegasse aqui no BDO e abrisse o mercado e não tivesse nada para comprar. Então não adianta você ser muito rico num país muito pobre. Agora vamos pensar no inverso. Vamos pensar o que é ser pobre num país rico. O que é ser pobre num país rico? Ser pobre num país rico é cair em óvia depois que você acabou de abrir sua conta, tonto lá, atordoado, sem saber quem você é, sem conhecer o mapa, sem saber o que você vai fazer dentro desse jogo. Você chegou lá, você não tem set, você não tem arma, você não tem R$1 no bolso. E pior do que isso, você apareceu em óvio e o capiroto não foi lá te receber. Você não tem nem quest do Espírito Negro. Isso é ruim, isso é péssimo, é horrível. Mas vamos lá. Aí você começa a explorar o mundo, você começa a dar um rolê e começa a entender o jogo, não tá entendendo nada, mas você precisa de dinheiro, cara, você tá pelado, você não tem uma arma, você não tem nada. E aí você pergunta pros NPC o que você pode fazer, o cara fala, você pode coletar ovelha aqui, né, porque você tava passando lá em Elite Farm, ou então você pode coletar umas árvores aí, só que você não tem faca de açougueiro e você não tem machado, você não tem dinheiro pra comprar isso no mercado e ninguém te empresta dinheiro nesse jogo. Não é ruim ser pobre, é péssimo ser pobre. Mas aí você vai lá e descobre que tem uma moita. E nessa moita você vai lá e coleta a erva daninha. Aí você entra no mercado e vê por quanto que você pode vender essa erva daninha.
Por que essa erva daninha? Porque você não tem nem ferramenta para coletar nada, é a única coisa que você pode coletar. E eis que você descobre que dá para você vender por um dinheirinho sim, e que 32 milhões de ervas daninhas já foram comercializadas nesse jogo, o que significa que ela tem valor, ela tem demanda, ela tem giro. E que mais? Você percebe que não tem nenhuma disponível no mercado, ou seja, você não tem concorrente de erva daninha. Por quê? Porque os jogadores são tão ricos, eles estão fazendo coisas que dão tanta grana que eles têm preguiça de ir lá coletar erva daninha e pôr para vender no mercado. Quando o cara se dá o trabalho de coletar, ele usa, porque ele sabe o que fazer com aquilo. Então você que chegou em Eovia pobre de maré de si, você olha para o mundo à sua volta, vê que ele é rico, que muita gente trabalha dentro dele, então você descobre uma coisa que você pode fazer que pode gerar valor. E aí você coleta a erva daninha, começa a vender no mercado e começa a ganhar dinheiro e começa a construir o seu capital. Ao invés de você ficar com raiva dos jogadores avançados que têm muito dinheiro para comprar erva daninha, ao ponto de darem pré-compras às vezes de mais de 2K, né? Ao invés de você ter raiva de quem tem mais de 2K para pagar numa erva daninha, porque o cara já é trilionário, você deveria falar, mano, que legal, eu tenho oportunidades de gerar valor. Agora vamos passar para o mundo real. No mundo real, você tem o comprador de frutas num supermercado que não tem fruta. Então, um cara muito rico num país muito pobre, ele vai chegar no mercado com vontade de comer fruta e não vai ter fruta para ele comprar. Ele vai ter que voltar para casa com o dinheiro dele. Agora, um cara pobre num país muito rico, aliás, num país rico. Num país rico as pessoas trabalham pouco ou trabalham muito? Cuidado para responder isso. Num país rico as pessoas trabalham pouco ou trabalham muito? A gente tem a ilusão de que quando a gente ficar rico a gente não vai precisar trabalhar. Mas para você sustentar riqueza, você precisa gerar constante riqueza. Para você gerar riqueza, para você ser rico, você precisa gerar constante riqueza, porque você tem o consumo da riqueza, né? Você tem o consumo dos produtos finais, então você precisa continuamente ficar gerando isso. As pessoas de países ricos, elas trabalham mais. O Japão é um dos países mais ricos do mundo, é onde as pessoas mais trabalham no mundo. A China está enriquecendo absurdamente, os caras lá não param de trabalhar. Tudo bem? Então, quando você chega num país e você olha em volta e está todo mundo trabalhando, o que acontece? Todo mundo está gerando riqueza, todo mundo tem dinheiro. A riqueza está lá e a oportunidade também está. Então você pode não ter dinheiro para comprar uma fruta para você, mas você pode olhar que tem uma menina lá se matando de trabalhar no escritório das 8 da manhã às 10 da noite e ela tá morrendo de fome às 6 da tarde e tudo que ela queria na vida era sair do escritório, comprar um abacaxi, cortar um abacaxi e comer. Só que ela não pode. Ela não pode porque ela não pode largar o relatório dela. Então o que você faz? Você vai, compra um abacaxi, corta pra ela, deixa gelar ali. E chega pra menina, você pagou, sei lá, eu não sei quanto custou um abacaxi, gente, desculpa. Você pagou 3 reais no abacaxi, você vai pegar a bundinha, vai cortar pra ela e vai falar, olha, estamos aqui, cortado, geladinho, 5 reais, 4 reais. Você percebe que você ganhou dinheiro e a menina ficou feliz da vida? Ela ficou feliz da vida porque você vendeu abacaxi para ela barato? Não. Ela ficou feliz da vida porque você gerou valor em cima de um abacaxi que você comprou longe de onde ela está. Então, você não tinha dinheiro nem para comprar faca, você pegou uma faca emprestada, você pegou 3 reais emprestado, comprou um abacaxi, cortou e vendeu para ela, você pegou esse dinheiro e pagou tudo que você gastou e ainda te sobrou para comprar mais. Entende? Que assim, quando você vive num país muito rico e você é pobre, você consegue olhar para ele e encontrar oportunidades onde você consegue gerar valor e gerar riqueza. Então, é engraçado isso, mas a gente tem uma visão muito errada, a gente tem uma visão do eu. Eu quero ficar rico, eu quero ficar rico. E na verdade a gente deveria pensar diferente, a gente deveria pensar, eu quero que o meu país enriqueça. Eu quero que meu país enriqueça. Então, por que eu estou perdendo meu tempo há 1 ano e meio gerando conteúdo para o jogo? Porque eu quero que o servidor melhore. Porque se o servidor melhorar, melhora para todo mundo. Principalmente para quem tem uma visão mais ampla da coisa que vai estar nadando de braçada lá no meio. Então, ao invés de fazer só por você, você tem que fazer pelo seu país. Porque se o seu país enriquece, você cresce em oportunidades também. Esse é um pensamento que a gente não tem e que a gente deveria começar a desenvolver. Tudo bem? Passei para o próximo ponto. Vamos falar da raiva que a gente tem das pessoas que têm dinheiro e dos empregadores e capitalistas e dos opressores que nos dão empregos, que só nos exploram e geram dinheiro a partir do nosso sofrimento. Ativei gatilho aí? Tomara que não, tomara que vocês não estejam latindo igual cachorro louco. O que é melhor para um Goblin de Valência e o que é melhor para um Fadas de Grana? Vamos supor que o
o Deus Boulos, ele venceu o Deus Alien numa batalha, e aí ele falou que todo mundo tem direito à igualdade, e aí ele pegou todos os CPs do server, ele pegou todos os pontos de contribuição do server e distribuiu igualmente entre todos os jogadores do jogo. E aí cada um ficou com 60. Tudo bem? Porque tem muita gente que não tem nem 10 CP, gente. Os caras acabaram de começar a jogar. Então eu que fiquei muito tempo cozinhando e muito tempo fazendo quest, eu me lasquei, né? Porque eu tinha 365 e eu fiquei com 60. Com 60 CPs, o que eu faço? Eu vou pegar os meus nodes aqui de Balenos e de Serendia e no máximo alguns de Calphion e vai ser isso. Então, com 60 CP eu não vou fazer caixa de Calphion, porque eu não vou conseguir ligar isso daqui pra cá. Pra ligar uma vez eu vou ter que desligar todos os nodes que são essenciais pra mim. Eu não vou fazer isso. Eu vou desencanar de caixa de Calphion e eu nunca vou vir aqui para Valência de novo. Então, o que vai acontecer? Se você é um trabalhador de Valência que está atrás do gerente de trabalhadores aqui da cidade, para você é bom ou ruim que todo mundo seja igual, mas pobre? Para você é ruim, porque ninguém vai ter condições de te contratar para vir coletar madeira aqui, porque os caras não têm CP para isso. Esse CP eu tô falando do capital. Tudo bem? Aí você fala assim, ué, mas o que impede do Goblin é pegar um machado e ir lá? A falta do machado. Porque um machado é barato, mas e se a gente estiver falando de uma mina de enxofre que o cara tem que perfurar um buraco 200 metros abaixo do solo? Ele não vai conseguir fazer isso com uma picareta, ele precisa de equipamento necessário para perfurar aquilo lá e extrair aquilo lá. Não precisa ser uma estatal. Não precisa ser uma estatal. Não precisa ser da PA, a empresa. Mas assim, você pode ter jogadores que têm CP e que criam as condições de trabalho necessárias para o cara ir trabalhar lá. Então, é melhor que num país você tenha alguns... É melhor que num servidor você tenha alguns jogadores com muito CP que criam oportunidades de trabalho, né, remotas, em lugares remotos, do que você ter todo mundo pobre igual. Porque senão você não vai ter ninguém com o capital necessário para você dar umas empreitadas aqui longe, no deserto. Então, como é que um cara vai me contratar para pegar titânio aqui nessa desgraça desse lugar lá longe, se a gente não tem capital para isso, se a gente não tem CP para isso? O trabalhador sozinho, ele não tem condições de criar um maquinário para começar a refinar droga. Eu não posso falar porque senão vocês vão começar a latir. Petrobras, por exemplo. Então, a existência de pessoas ricas que te dão emprego é uma coisa boa, mas aí você pode ainda assim falar, não, mas o chefe, você, dono do CP, pode ser mesquinho e você pode não dar ao trabalhador aquilo que ele merece. Vamos supor que eu fosse um chefe que não dou ao trabalhador o que ele merece. Só para vocês saberem onde eu tô aqui, tá? Imagina que eu não sou um bom chefe e esse cara aqui, ele tá em grana e ele não tá recebendo a cerveja dele direito. E ele não tá recebendo o frango dele direito. O que esse cara poderia no mundo real fazer? Valeu, falou, tô indo embora. Vai se fuder vocês. Ele poderia falar isso. Mas eu teria sido somente um vilão na vida desse cara? Não. Porque esse cara, quando ele chegou aqui, ele era um Fados amarelo. Ele era um Fados amarelo que eu deixei no Node do nível 1 até o 30. E aí eu fiquei tentando fazer ele virar artesão. E ele virou artesão. E ele veio só com um monte de skill ruim. E ao longo do tempo, depois de muito trabalho, eu fui fazendo uma seleção natural das skills dele. E eu fui deixando só as que eu queria pra mim. Então hoje esse trabalhador de grana, ele tem crit de caixa, ele tem um monte de econômicos, o que faz com que, quer dizer 2, né? Ele tem 2 econômicos, o que pode fazer com que ele economize madeira, e ele tem uma sorte alta, o que faz com que ele crit mais. Então esse econômico ele crita mais vezes por ele ter sorte. E ele também tem velocidade de trabalho e também tem velocidade de trabalho na base. Ou seja, esse cara ele se especializou de tanto que ele foi explorado. Eu posso ter ficado dando só frango pra esse cara o tempo inteiro e não ter reconhecido o valor que ele realmente tem, mas eu gerei nele valor porque ele trabalhou e ele se especializou. Então se esse cara ele sair de grana do meu domínio e for lá no gerente de trabalho de grana e se colocar à disposição do mercado, eu duvido que esse cara dure 2 horas lá. Quem encontrar esse cara no gerente de trabalho vai ter um orgasmo e vai comprar, e se conseguir comprar, vai tentar comprar, e se conseguir comprar vai ficar feliz da vida. Os jogadores são as empresas. Quando as empresas encontram no mercado um trabalhador que está pronto para trabalhar, que ele não precisa ficar pagando curso de inglês pro cara, que ele não precisa ficar pagando especialização pro cara, porque o cara já sabe fazer, a empresa goza de felicidade. Porque é muito difícil você encontrar trabalhadores assim. Tudo bem? Então,
Vamos supor que você tem essa visão de que o cara rico é opressor. Então, pera, o cara rico ele tá te permitindo geração de empregos aqui em Areasa. E aí você fala, não, mas o cara rico ele explora, mas também ele especializa. E se ele dá ao trabalhador menos do que ele merece, o trabalhador ele pode ir num concorrente e conseguir fazer a mesma coisa que ele já aprendeu a fazer, só que ganhando mais. E aí o que é importante? Que a gente tenha concorrência, que a gente tenha mais pessoas ricas fazendo a mesma coisa. Então quanto mais pessoas ricas a gente tiver pagando para que trabalhadores façam caixa em grana, melhor vai ser para os operários, porque eles vão poder procurar para eles aquilo que é melhor. Percebe? Percebe? Então, não fica com raiva do cara que tem dinheiro suficiente para gerar emprego remoto, mesmo que esse emprego remoto pague mal, porque o cara vai ganhar mal por pouco tempo, mas ele vai se qualificar, ele vai encontrar alguém que esteja disposto a oferecer mais por isso, pelo mesmo trabalho. Se você quer uma prova disso, veja quanto estava uma diarista aí uns 5 anos atrás. Tava caro pra caramba, porque todo mundo tinha dinheiro e tava todo mundo querendo diarista e elas estavam enfiando a faca e elas estavam mandando nos patrões. Por quê? Porque elas estavam escassas no mercado e agora já não tá mais. Então, quando um país ele enriquece, ele fica bom para todo mundo. Né? Então, ao invés da gente ficar com raiva da diferença social, a gente deveria querer que a camada baixa enriquecesse. Aí ela não precisava nem ser igual à mais alta, bastaria que ela fosse rica e que ela conseguisse gerar riqueza para ela. Tá acabando, eu prometo. Bom, pessoal, o que acontece? O que acontece é que tem um Goblin trabalhando lá e pegando milho. O milho vale 390, tá? Então vamos lá. O milho vale uns 390. E ele colete, sei lá quanto que ele coleta, mas vamos supor que ele colete uns 10 lá a cada ciclo. Então a cada 20 minutos ele gera isso daqui. E aí, a cada 3 ciclos ele gera isso daqui. A cada 3 ciclos eu tenho que dar um frango grelhado lá pra ele. Então a cada 3 ciclos eu tenho que dar 1970 pra ele. Então o cara tá me gerando por hora cerca de 9.730. Eu tô fazendo uma conta grossa aqui, tá? Talvez seja bem diferente disso. Mas entendeu? Eu tô contratando um cara, eu tenho a riqueza, porque eu peguei o Node, eu coloquei um cara lá pra trabalhar. Ele está gerando recurso, eu estou dando o salário dele em frango ou em cerveja, e aí a cidade está pagando o salário dele, porque a lore diz que os impostos da cidade vão para pagar os trabalhadores e você só dá um agrado para ele ficar feliz. Então a cerveja e o frango seria meio que o vale-refeição, já que ele está recebendo o salário dele. Não importa. O que importa é que assim, eu estou gerando por hora cerca de 10k com um trabalhador artesão lá em Velha. Mas aí veio o Deus Bolos e matou o Deus Elian. E aí o cara falou, eu vou taxar as grandes fortunas, porque não é justo quem não tem CP não gerar riqueza. Eu tenho que tirar do cara que tem muito e eu vou distribuir para quem tem pouco. Esse node de milho, tem muita gente que tem, mas vamos pensar no node de titânio. Pouquíssima gente tem node de titânio. E o node de titânio, ele gera mais ou menos uns 13k por hora. Vamos supor, eu pego esses 13k aqui e eu tenho que dividir entre todos os jogadores que não tem aquele node, que é mais ou menos uns 20 mil jogadores. Percebe que ele vai gerar 0,65? Ele vai gerar 0,65 menos o que eu estou gastando com ele, né? Então meio que começou a me dar prejuízo. O que eu vou fazer? Puta. Perdão, gente, eu sou de humanas. Eu quero que vocês entendam o conceito, não a conta. Não coloquem defeito na conta, porque eu sei que ela está errada, tá? Mas entenderam o conceito? Se o trabalhador ele não está me dando lucro, porque eu estou sendo taxado num valor que torna o negócio não atraente e não lucrativo mais, vamos supor que esse cara estivesse gerando por hora 300. Eu falo, mano, eu tava gerando 13k e agora ele tá gerando 300. Por que eu vou deixar esse cara coletando titânio se com o CP que eu ligo lá, aquele node, eu posso pegar uma cerca e fazer um monte de girassol para mim e ficar feliz? Então, qual que é o primeiro efeito da sobretaxação? É a perda da lucratividade. E o que acontece quando você perde o lucro? Você cancela a atividade. Tudo bem? Então, o que aconteceria se de repente a gente fosse taxado de uma forma que os nodes não fossem lucrativos? A gente desligaria todos os nodes. Desligando todos os nodes, você deixa a sua riqueza parada e você lasca o trabalhador, que não vai receber o salário dele da cidade e não vai receber o seu agrado em forma de frango, cerveja ou peixe salgado. Ou aveia. Ou qualquer outra coisa que deixe ele feliz, com estamina. Mas assim, você percebe que quando você acaba com a lucratividade, você acaba também com o emprego e com a iniciativa? Mas aí o negócio foi pior, porque
O Boulos, ele falou o seguinte, a gente vai fazer... O Deus Boulos, tá, gente? Eu não tô falando de político aqui, não. Eu tô falando do Deus Boulos dentro da lore do BDO. Ai, meu Deus, tomara que vocês não estejam latindo. Vamos supor que o cara, o Deus da igualdade, porque esse cara ele é o Deus da igualdade, ele falou assim, a partir de agora, tudo que for gerado vai ser dividido de forma igual por todos os players. Perceba. Então a gente tinha um jogador lá que ele fazia 200kk por dia de grind, e a gente tinha um outro player que não grindava. O que vai acontecer agora? A gente vai somar essa fortuna, vai dar 200kk, e vai dividir pelo número de players, vai dar 100kk para cada um. Esse cara aqui vai ficar feliz, esse cara aqui vai parar de grindar. Então, se de repente todo mundo que joga, colaborasse com um fundo, que fosse dividir essa riqueza igualmente para todo mundo, no dia seguinte você falaria, cara, para que eu vou grindar se no fim das contas eu vou ganhar a média? E a minha média vai ter que ser dividida por 20 mil? Não vale a pena. Não vale a pena eu fazer 20kk lá se eu vou fazer com isso, eu vou fazer isso se dividir por 20 mil jogadores e eu não vou absorver quase nada disso. Na verdade eu estou trabalhando mais para os outros do que para mim. Então, se você acredita no mito da igualdade, se você adora o Deus da igualdade, o que você vai fazer? Você vai acabar com os CPs que geram um monte de emprego longe, você vai acabar com a lucratividade que faz com que eu queira empregar o artesão lá de velha, e você vai fazer com que os jogadores fiquem desestimulados para grindar e gerar recursos para eles mesmos. Será que é isso que a gente quer? Será que é isso que a gente quer? Então, o que é importante nisso tudo? A gente ter um país rico, onde você possa grindar, onde você possa coletar, onde você possa fazer as coisas, e um país onde a iniciativa dê lucro. E é isso que está faltando pra gente. Porque a gente tem um país rico pra caramba. O que falta? Falta a nossa possibilidade de a nossa iniciativa nos gerar um lucro que valide o esforço que a gente vai fazer. É isso que a gente tem que querer. A gente não tem que lutar contra a desigualdade, a gente tem que lutar para conseguir gerar riqueza. Ok? Fausto, não economista, com sua visão limitada, tentando fazer com que vocês tenham menos ódio da coisa errada e tenham mais vigor para lutar pela coisa certa. Espero que tenha sido útil. A gente se vê na próxima.